A Record TV Paulista continua aquela sequência de entrevistas ao longo dessa semana. Tivemos ontem, vamos ter hoje até sexta-feira os 5 candidatos mais bem colocados naquela pesquisa que nós trouxemos 2 semanas atrás, 3, do Instituto Real Time Big Data, realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Os 5 primeiros colocados estão eles, distribuídos ao longo dessa semana. A ordem das entrevistas foi estabelecida num sorteio e participaram desse sorteio os assessores dos 5 candidatos. Hoje recebemos o candidato Edu Avalone, do Republicanos. O candidato vai responder 5 perguntas. São temas diferentes e cruciais. Saúde, 2 minutos para a resposta. Educação, também 2 minutos. Obras e saneamento, 2 minutos para a resposta. Nos temas transporte e servidor público, 1 minuto e meio para cada uma das respostas. O candidato também terá, ao fim, 1 minuto para considerações de encerramento. A ordem dos temas vai responder primeiro qual. A ordem foi definida por sorteio hoje pelo próprio candidato. Edu Avalone foi lá e catou dentro de uma cumbuca, cada um dos temas. O primeiro vai ser, o segundo. Cada resposta será cronometrada e o cronômetro ficará visível para o público. Saneamento básico, saúde, educação, transporte e servidor público são esses os 5 temas na ordem. Boa tarde, candidato. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Um grande prazer estar aqui. Vamos à primeira pergunta. Nós temos um caroção chamado Estação de Tratamento de Esgoto, que começou a ser construída em 2015, e aí uma série de intercorrências, inclusive comissão de investigação na Câmara de Vereadores, apontando falhas de projeto. Se eleito for, o senhor vai ficar de nhenhenhé, dizendo que a culpa é dos outros, ou vai assumir e resolver? Não há como ficar de nhenhenhé. Aqui nós temos a obrigação que assumimos junto à população de terminar essa estação de tratamento de esgoto. O grande problema da estação é que ela iniciou com um projeto errado e foi dado sequência sem cumprir novos projetos e contratar os órgãos adequados para isso. No nosso governo, nós estamos pegando já ela com 70% realizada. Não dá para você falar, vamos rescindir esse contrato, vamos contratar outro, porque existe até responsabilidades da administração frente a tudo isso. Mas se alguém que começa errado pode continuar tendo crédito para concluir, candidato? Nós precisamos, hoje, o que nós precisamos são dos projetos adequados. Nós amarramos o burro num pau vacilante? Amarramos num pau vacilante no passado, mas essas intercorrências já foram superadas. Hoje nós precisamos terminar a estação. Nada mais certo do que contratar os projetos... Então o senhor está dizendo que, se eleito for, mantém a construtora que não é digna de confiança? Não estou dizendo isso. O que eu digo é o seguinte, nós já superamos os problemas do passado e nós vamos acompanhar de perto essa obra com os projetos adequados para a execução da obra. Se nós rescindirmos o contrato agora, a indenização que a prefeitura terá que pagar será milionária. Então nós temos que seguir... Mas ela errou, ela não tem mais a pagar do que nós, os prejudicados? O grande problema não foi a construtora que Quem errou. fez o projeto? Foi quem fez esse projeto. E a apuração de responsabilidade disso, eu assumo o compromisso. Nós vamos buscar a responsabilidade de todos os envolvidos nisso por ressarcimento do erário. Nisso, a prefeitura, nós entramos num gasto superior a 14 milhões em razão dos aditivos desses atrasos. E nós vamos atrás de cada centavo. 5 segundos restando para esse tema. O primeiro foi saneamento básico. O segundo tema, sorteado inclusive pelo senhor, saúde. Saúde. Nunca foi tão evidente que nós tínhamos um problema e ainda o temos em relação à estrutura. O que dá para ser feito? O senhor tem mais ou menos ciência de quanto Bauru precisa de investimentos para que a saúde seja condizente com o tamanho da cidade? E há ela também importância na região? A verdade é a seguinte, Rodrigo. Quando se fala de saúde, nós temos que pensar que é uma obrigação tripartite. União, Estado e município. O município ele já entra com 190 milhões de reais no orçamento, que isso corresponde a 27,5% do orçamento de investimentos. Nós temos que cobrar o Estado e a União uma participação maior na nossa saúde. Isso acontece tanto, nós temos o Manoel de Abreu fechado,
como nós temos o Hospital das Clínicas. E nós temos uma defasagem de 640 leitos aqui na cidade. É uma necessidade. Nós temos que cobrar. E cobrar, que eu digo para você, é o seguinte, é exigir, por intermédio dos nossos deputados, senadores, o meu partido, eu tenho o vice-presidente da Câmara, o ex-ministro Marcos Pereira, que está conosco nesse projeto e vai nos ajudar muito a fazer com que o governador Dória cumpra conosco essas obrigações que tem para com o município. Com relação à saúde ainda, Bauru é referência da região. Não seria inteligente equipar minimamente cidades da região que são totalmente dependentes da estrutura bauruense para que não haja esse tipo de colapso? Bom, aí já é uma questão do governo do Estado. Nós somos, Uma habilidade de fazer política regional, o senhor acredita insuficiente? O que eu acho é o seguinte, eu acho que nós temos que cobrar o governo do Estado que nos dê aquilo que Bauru precisa. Nós vamos lutar e trabalhar muito por isso. Bauru pode também fazer uma diplomacia em favor de Avaí, em favor de Pirajuí? Aí a questão é o custo da saúde. Às vezes, em Avaí e Pirajuí, se você aumentar a estrutura nessas cidades, você aumenta também muito o custo operacional. Então, essa é uma questão que diz respeito à gestão e do governo do Estado. Nós temos que exigir do governo do Estado que ele cumpra conosco as obrigações que tem conosco. Terminamos o tempo de 2 minutos para o tema saúde, agora partimos para educação. É esse o principal percalço, quem sabe, do início de uma próxima gestão a partir de 1º de janeiro de 2021. Por que educação é problema? Educação é problema porque as pessoas não levam a sério e não entendem a importância que ela tem. Olha, Rodrigo, nós estamos vivendo um momento que é um momento de alerta. Essa pandemia chegou para mostrar a deficiência que a educação pública tem frente à particular. As crianças da educação pública passaram esse ano praticamente sem ensino, enquanto que a rede particular conseguiu trabalhar no ensino à distância. Nós precisamos informatizar. A informatização chegou, mas não chegou na Prefeitura de Bauru. Nós precisamos investir muito nisso para que no próximo ano haja vacinação ou não. É colocar computador na casa da criança pobre? Não é só a questão de colocar computador na casa da criança pobre, mas preparar essa criança e os professores para ministrar aulas à distância, que nós precisamos estar preparados para isso. O retorno às aulas no próximo ano, ele está intimamente relacionado com a questão de saúde pública. Nós temos a Itália, um exemplo, que as crianças retornaram às aulas antes da vacinação e a pandemia lá está se alastrando novamente. Nós precisamos cuidar da educação e cuidar também da saúde das crianças. Nós temos uma questão que tem a ver com a categoria econômica. Sim. Nós sabemos que há pobreza, né? Qual é a prioridade no governo do senhor? Assistir na escola ou tentar fazer essa escola funcionar na casa, né? Que às vezes não tem esgoto, não tem água, não tem luz? Como isso? A verdade é nós não podemos abrir mão da tecnologia. Se nós temos que, para cada situação, dar uma resposta. Existem pessoas que nós vamos conseguir dar a aula à distância e tem outras que nós vamos ter que levar a escola até a casa da criança. São 2 pontos que eu acho que são de suma importância. Está falando agora de transporte, encerrou o tempo, né? Concluiu a resposta a respeito de educação, candidato Edu Avalone. Transporte, 1 minuto e meio para a resposta, né? Muito aquém, ao longo de muitos anos, a prestação desse serviço para justamente o povo mais frágil e que tem essa necessidade. Não é de graça, é pago, inclusive, por quem não usa. O transporte tem uma subvenção custeada pela prefeitura para aquelas gratuidades, né? Não é um serviço dado, é um serviço pelo qual o cidadão paga. Dá para se exigir dessas empresas que prestem, não minimamente, mas de maneira máxima, com dignidade, o atendimento? A verdade é a seguinte, Rodrigo. Nós temos um contrato com essas empresas, foi feita uma licitação e nós temos que cobrar as condições contratuais. Veja bem, eu não sei se o telespectador sabe, mas a frota, você pode ter na frota ônibus com até 10 anos de idade, mas a idade média da frota não pode ser superior a 4 anos.
E, pelo visto, não é isso que eu vejo no dia a dia, esses ônibus circulando por Bauru. Nós vamos fazer uma cobrança efetiva, mais efetiva, do cumprimento do contrato. Nós estaremos de olho, até mesmo no itinerário que é realizado, para ver se eles estão cumprindo todo o horário para que o trabalhador que aguarda num ponto de ônibus, ele seja servido por esse ônibus no horário adequado. O senhor falou a respeito da frota, uma condição, né, de ano, essa coisa toda, mas há esse grande problema que se trata de atrasos, de não cumprir com o compromisso e atrapalhar quem tem compromisso a cumprir. Exatamente. E nós estamos de olho olho em tudo isso. O senhor vai ter coragem, por exemplo, de penalizar essas empresas ou não? Coragem, na verdade, é dever. É dever daquele que está à frente da administração agir com pulso e exigir do contratado que ele cumpra aquilo que foi pactuado. E nós estamos aqui para isso. Nós queremos uma mudança na política. E essa mudança se faz para que a prestação de serviço seja dada com qualidade ao usuário. Encerrando esse assunto transporte, servidor público, calo no sapato em toda gestão. Por quê? Eu não vejo o servidor como um calo no sapato. Eu vejo o servidor, na verdade, como uma vítima da má administração da prefeitura. Numa empresa que não vai bem, a vítima são os próprios funcionários. Nós temos que mudar essa prefeitura, mudar o conceito de gestão. O servidor, na verdade, ele é nosso aliado. Eu tenho que ter esse servidor como aliado para a prestação de serviço adequado à população. Se a empresa for bem, haverá melhor remuneração do servidor. É isso que o servidor tem que entender e é com isso que eu conto com o servidor. Ele terá, sim, será tratado com muito respeito por mim e nós juntos daremos a volta nessa administração para que ele seja devidamente valorizado. O senhor meio que deixou a entender que, por exemplo, podem ser estabelecidas metas para que sejam cumpridas por esses servidores? Nesse momento, nós estamos no limite prudencial. Quando se fala de pagamento e aumento salarial do servidor, nós não podemos entrar nisso. Mas o que eu falo para você é o seguinte, nós vamos exercer gestão. O servidor terá um trabalho a ser realizado e nós vamos cobrar esse trabalho do servidor. Mas ele também será aliado da administração para uma melhor prestação de serviço para a população. Candidato, terminando aí, zerando então o cronômetro para que ele tenha agora 1 minuto para as suas considerações finais. Edu Avalone. Só um momento, por favor, para que a gente possa zerar o relógio e dar início a esse 1 minuto para as suas considerações de encerramento. Por favor. Posso começar? Sim, senhor. Bom, primeiro eu gostaria de pedir a você, eleitor, você de casa, que me dê a oportunidade de trabalhar para você na prefeitura. Nós estamos nos colocando à disposição para poder exercer uma gestão efetiva da prefeitura, levando benefícios à população. O nosso interesse é simplesmente ajudar numa gestão e trazer para a prefeitura uma gestão mais eficiente, com modernidades, com a diminuição do gasto público e gerando benefícios para você, eleitor. Então, vote 10. O senhor ainda tem 20 segundos, candidato. Agradeço. Né? Ok. O candidato Edu Avalone, do Republicanos, nessa terça-feira, ele, o entrevistado, ordem definida em sorteio. Amanhã nós teremos o candidato Luiz Carlos Vale. Muitíssimo obrigado. Peço licença para darmos segmento com o nosso balanço geral, né? Amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, candidatos à Prefeitura de Bauru serão entrevistados aqui durante o balanço geral.